a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Shirley Botelho do componente de História e eu te convido a dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. A aula de número 23 tem como objeto de conhecimento a formação e o funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos na Europa, e o detalhamento, lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então vamos lá. A gente traz aqui para vocês a lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Vamos tentar entender, parece difícil, né? Esse nomezinho, lógica da centralização política, mas não é. É um título que nos convida a refletir a respeito do processo que vai levar à centralização política do continente europeu. Vamos analisar esse mapa? A gente colocou esse mapa aqui para vocês, que é para a gente entender. Esse mapa, ele é um mapa político atual do continente europeu. Observem bem, a gente vê esse mapa com os países aqui da Europa. A Europa hoje, ela contém 50 países atualmente. Observem que cada país contém as suas fronteiras, o seu governo, tudo muito bem delimitado, certo? Mas e se eu te contar que nem sempre foi assim? Que nem sempre foi dessa forma? Por muitos séculos, a Europa ela esteve muito fragmentada. Ela era dividida em feudos, com pequenos reinos, e cada reino desse tinha um senhor feudal, onde ele desenvolvia ali as suas leis, as suas regras. E o que a gente vai ver a partir de agora é como se deu o processo de centralização política. Como aconteceu essa lógica? Entenderam mais ou menos o porquê desse título? Então vamos lá. A partir do século XII, diversas áreas da Europa deram início ao desenvolvimento dos estados nacionais. Então, essas transformações, elas estavam associadas a uma série de mudanças sociais, mudanças econômicas e culturais ocorridas na época, incluindo o aumento do comércio e o crescimento urbano, a contestação do poder da Igreja Católica, a disseminação de ideias humanistas e o reforço da autoridade do monarca. Então, vamos entender, vamos rever, né, esse processo, entendendo como que acontecia antes, né, os antecedentes. Então, a gente tem aqui, no período da Alta Idade Média, a Europa caracterizou-se pela fragmentação dos poderes político e militar, que passaram a ser exercidos pelos senhores feudais. Só para a gente se situar no tempo, a Idade Média ela é dividida em dois períodos. Então, a Idade Média, no geral, ela vai do século V até o século XV. E a Alta Idade Média, ela corresponde ao período que vai do século V ao século X, certo? E o outro período a gente vai chamar de Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Então, agora a gente está falando desse período inicial. Ok? Século V ao século X, Alta Idade Média. Então, nesse período aqui, da Alta Idade Média, nós temos uma característica importante de fragmentação dos poderes político e militar, que são exercidos pelos senhores feudais. Mas quem são esses senhores feudais? São os proprietários das terras, são os donos dos feudos, são os nobres. E naquela época, em muitos casos, o rei, ele era um senhor entre outros. E por isso, os seus poderes, eles eram limitados, ou seja, o rei, ele não tinha um poder muito grande, ele apenas era mais um entre outros. Então, não havia essa distinção como houve em tempos posteriores. Então, ele era mais um nobre dentre outros. Já na Baixa Idade Média, que é
como eu já falei, expliquei agora há pouco, que vai do século X até o século XV, começaram a surgir algumas mudanças no sistema feudal, o que propiciaram o surgimento de monarquias centralizadas. Que mudanças são essas, professora? Algumas mudanças que vão fazer com que a nobreza sinta a necessidade de começar a se filiar, de certa forma, se juntar com outros nobres, com os nobres que detêm um determinado poder, um determinado prestígio para se proteger. Então, esse rei ele vai ganhando mais prestígio. E aí a gente vai ver o surgimento de monarquias centralizadas. Mas o que são essas monarquias centralizadas? São sistemas de governos em que o poder está concentrado nas mãos de um único líder, chamado monarca. Então, agora, a partir da Baixa Idade Média, nós já vamos poder observar um monarca que já consegue concentrar em suas mãos determinado poder, sem precisar estar consultando vários nobres. Então, esse monarca ele vai deter grande autoridade sobre o seu território, sobre o seu país, podendo tomar decisões importantes e exercer esse controle sobre várias regiões. Percebam que eu estou falando de uma monarquia centralizada, de um processo ali na Baixa Idade Média, mas nós ainda não estamos falando de um poder absoluto. Nós estamos falando aqui de um processo de transição que ainda não chegou ali numa monarquia absolutista. Essas monarquias centralizadas, elas são justamente esse processo de transição entre aquelas monarquias descentralizadas ali da Alta Idade Média até as monarquias centralizadas até chegar aos estados absolutistas, certo? Então, esse é o processo de transição que vai se desenvolvendo ao longo da história. A gente já aprendeu, né, no decurso dos nossos estudos em história, que nada na história acontece abruptamente. O processo histórico é esse, que vai acontecendo lentamente até chegar em determinados processos. Então, ao contrário de governos onde o poder é dividido entre diferentes líderes locais, nas monarquias centralizadas, o monarca busca ter mais controle direto sobre o Estado como um todo. Então, nessas monarquias, o rei ele vai tentar trabalhar no sentido de conter esse poder, de centralizar esse poder, e não dividir esse poder como era naquele período em que cada rei dividia e controlava o seu território. Agora não, ele vai buscar ter esse controle. Mas como que ele vai buscar ter esse controle? Vai barganhar, vai conversar com os nobres, com os burgueses, com a igreja, vai tentar convencer, vai tentar controlar, de certa forma, com cada personagem que está ao seu redor, o que cada um quer. Então, é uma certa barganha que vai ser feita com cada um desses súditos, certo? Então, nesse tipo de governo, o monarca ele pode tomar medidas para fortalecer o governo central. Como, por exemplo, e aí a gente tem aqui, né, algumas dessas medidas. Ele pode criar leis comuns para todo o país. Ao criar um conjunto de leis que vale para todas as regiões do reino, esse monarca ele reduz a diversidade de normas locais e ele impõe uma padronização jurídica. Isso fortalece o poder central e promove a ideia de um Estado unificado, onde todos os súditos estão sujeitos às mesmas regras. Além disso, é muito importante para este monarca ter um exército nacional. Com o exército nacional, ele tem um controle direto para controlar
a segurança desse país. Ele diminui a dependência das tropas privadas dos senhores feudais. Isso garante mais segurança ao governo central e permite ao monarca reprimir revoltas, proteger fronteiras e impor autoridade de forma mais eficiente. E ele também vai adotar medidas de estabelecer uma administração centralizada. Ao criar um sistema administrativo organizado, com funcionários diretamente ligados ao rei, ele permite maior controle sobre as decisões políticas, financeiras e judiciais do reino. E essa burocracia real é uma das principais ferramentas do poder central. Então, essas ações, elas visam unificar o território, a influência de líderes locais, ou melhor, diminuir a influência de líderes locais ou nobres em regiões específicas. Então, quando ele adota todas essas ações, ele consegue centralizar o poder em suas mãos. Então, percebam que ele vai adotando pequenas medidas e o acúmulo dessas pequenas medidas faz com que ele consiga centralizar esse poder. Mas ele não conseguiria centralizar esse poder sem o apoio ou sem mudanças significativas em esferas da sociedade. E aí a gente vai ver essas mudanças que vão ocorrer naquele período que a gente chama de Baixa Idade Média. Na política, a fragmentação do poder, característica do mundo feudal, ela foi substituída pela concentração do poder político nas mãos do rei, o que levou à formação das monarquias centralizadas. Essa prática evoluiu mais tarde para a estruturação do Estado absolutista da Idade Moderna. É o que nós falamos agora há pouco, né? Tínhamos um poder fragmentado, que era uma característica central ali do sistema feudal. Então, esse processo ele foi substituído por essa concentração do poder político nas mãos desses monarcas. Posteriormente, a gente vai ver, né, uma certa evolução já no período da Idade Moderna para um Estado absolutista. Então, a gente está falando agora, nós estamos descrevendo com essas monarquias nacionais um processo de transição para mais tarde nós trabalharmos a questão do absolutismo, mas agora estamos vendo as monarquias nacionais. Então, essa é uma mudança que se passa durante a Baixa Idade Média. Mudanças na economia. Com o aumento do comércio, a aquisição de riqueza deixou de depender principalmente da posse de terras, passando a ser influenciada também pelo acúmulo de moedas de metal. Essas moedas podiam ser guardadas como tesouros ou utilizadas para realizar trocas por mercadorias. Durante a Alta Idade Média, o princípio da riqueza era a terra. Se você possuía terras, você era considerado uma pessoa rica. Então, a posse de terras era o que determinava a sua condição social. A partir do momento que vai ocorrer o renascimento comercial, principalmente com as rotas comerciais, ali com as cruzadas, a Europa vai reviver a circulação de moedas. Então, com o renascimento comercial, o renascimento urbano, a questão da terra ela vai se deixando de lado. E o acúmulo de metais preciosos, ou melhor, o acúmulo de moedas, vai ser algo que vai passar a ser central. E vai ser essa guarda de tesouros que vão ser utilizados para a troca de mercadorias, vai passar a ser algo visto com bons olhos, principalmente pela burguesia, que é uma classe social que vai surgir durante a Baixa Idade Média. Classe social
que vai estar muito vinculada ao comércio. Então, essa mudança na economia, ela vai favorecer essa concentração de poder nas mãos desses monarcas, já que a burguesia vai apoiar o poder concentrado nas mãos dos reis. Na sociedade, além das transformações nas esferas política e econômica, ocorreram também mudanças sociais, notadamente a migração dos servos para as cidades, muitos dos quais escapando dos domínios feudais. Esse movimento contribuiu gradualmente para enfraquecer o poder dos senhores feudais. Então, a Europa vai passar por um processo em que, durante, principalmente ali da Baixa Idade Média, a gente vai ver um acúmulo de produção agrícola. Várias inovações tecnológicas vão surgir no século XII, onde a produção agrícola ela vai triplicar. Então, vai ter um aumento esse aumento da produção vai fazer com que ocorra um excedente. Então, as pessoas que produziam basicamente ali o suficiente para a sua subsistência, agora está sobrando produtos agrícolas. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão levar para as feiras e eles vão trocar esses produtos por mercadorias, posteriormente por moedas. E aí a gente vai ver o que nós comentamos agora há pouco, que esse renascimento comercial, esse renascimento urbano. Então, esses servos que estão levando essa mercadoria para ser trocada, eles observando que existem novas possibilidades, eles não querem mais retornar para o campo. Então, vai haver uma certa migração desse campo para as cidades. E esse movimento ele vai contribuir para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais, o que vai acabar levando ao fortalecimento das monarquias. Mas, afinal de contas, a quem interessava o poder dos reis? E aí a gente tem a burguesia, que já que o transporte de bens e mercadorias entre cidades, ele exigia que os comerciantes atravessassem diversos feudos, cada um sob o domínio de um senhor feudal, com suas próprias regras e tributações. Então, para os burgueses, que eram os comerciantes da época, não era interessante estar passando por cada cidade, estar passando por cada feudo e estar pagando um imposto diferente em cada cidade ou em cada feudo. Então, para eles, era interessante apoiar um rei forte que tivesse uma monarquia centralizada em todo um território para pagar somente um imposto, somente uma taxa. Então, a burguesia tem um interesse muito marcante com as monarquias centralizadas e elas vão ser um importante aliado desses monarcas. Diante dessas restrições, a classe burguesa passou a apoiar a concentração de poder nas mãos de um rei. Esse monarca, ele poderia unificar aspectos como moeda, legislação e impostos, além de estabelecer um sistema uniforme de pesos e medidas para facilitar as transações comerciais. Por isso, a burguesia vai apoiar as monarquias centralizadas. Já a nobreza, qual o interesse dela? Muitos nobres locais, eles perceberam vantagens na centralização do poder real. Isso lhes proporcionaria uma posição mais estável e favoreceria a manutenção de seus privilégios, uma vez que poderiam se aliar ao rei em troca de benefícios contra ameaças externas ou revoltas internas. Então, já que a nobreza ela estava perdendo a sua autoridade diante os servos, então eles resolvem apoiar aquele monarca que está conseguindo ascender, que está conseguindo controlar, que tem o seu exército, que tem as suas leis, que está conseguindo controlar ali um território. Eles vão apoiar esse monarca para ter uma certa estabilidade, para manter os seus privilégios. Então, a nobreza ela vai apoiar essa monarquia centralizada. E os servos? Qual o interesse dos servos nessa monarquia centralizada?
E para falar do servo, a gente trouxe vocês aqui no local, no feudo, né, onde o servo está trabalhando. Os servos e os camponeses, que constituíam a maior parte da população da Europa medieval, eles tinham interesses específicos no contexto da formação das monarquias centralizadas. Muitas vezes, eles eram sobrecarregados com tributos e impostos pelos senhores feudais, né? E a gente observa aqui, né, um servo trabalhando arduamente no manso senhorial, nas terras de um senhor feudal. Então, eles queriam uma autoridade central forte que poderia instituir regulamentações para garantir que as cargas tributárias fossem mais justas, mais equitativas, igualitárias, além de garantir segurança e estabilidade. Muitos servos estavam cansados de serem explorados pelos senhores feudais. Então, eles acreditavam que, apoiando uma monarquia centralizada, um rei só, eles teriam uma certa liberdade maior e pagariam um tributo mais justo. Por isso, eles também vão apoiar uma monarquia centralizada. E aí a gente vai para a igreja, que atuava, que tinha um papel muito importante na Idade Média. A igreja, embora houvesse resistência em alguns momentos, a Igreja Católica, em certos casos, ela viu vantagens na autoridade do rei. Então, um monarca forte, ele poderia oferecer apoio à igreja em troca de legitimidade e alianças. Contudo, houve períodos de conflito, e especialmente quando a igreja buscava preservar a sua autonomia e a sua influência. Então, a igreja, como ela gozava de muitos privilégios naquele período, e ela tinha muita influência política, quase todos os ritos políticos eles precisavam de algum clérigo para abençoar. A questão religiosa era muito importante naquele período. A Igreja Católica foi muito difícil para ela abrir mão, mas quando ela viu que ela precisava, e para ela não perder essa certa autoridade, ela vai ceder e ela vai apoiar essas monarquias nacionais para ela continuar mantendo esses privilégios. Então, ela vai apoiar as monarquias nacionais também. E a quem mais vai interessar a formação das monarquias nacionais, senão ao próprio monarca? Obviamente, o próprio monarca tinha grande interesse em consolidar o seu poder. Isso lhe conferia controle efetivo sobre o território, permitindo a unificação de leis, impostos e exércitos, fortalecendo assim a sua autoridade, contando com o suporte de comerciantes e o crescimento do comércio. Essas monarquias visavam obter lucros através da comercialização de produtos valiosos, como pedras preciosas, metais, tecidos e especiarias. Isso já num contexto que vai ser visto posteriormente das grandes navegações, especialmente. Então, o estabelecimento de novas rotas entre os continentes resultou numa ampliação dos contatos entre os europeus e diversas comunidades localizadas na África, América e Oriente. Embora o processo de centralização do poder real ele tenha sido gradual e enfrentado resistências, principalmente da Igreja Católica e de muitos senhores feudais, os monarcas eles conseguiram, ao longo do tempo, impor a sua autoridade sobre habitantes de um território, consolidando assim os chamados estados modernos. E aí, para fazer um apanhado geral do que nós comentamos ao longo da aula, vamos observar agora as diferenças entre as monarquias feudais e as monarquias nacionais. Muito bem, então estamos aqui observando as monarquias, né? A gente fez aqui essa diferença. Das monarquias nacionais, nós observamos ali os feudos, enquanto nas monarquias, ou melhor, nas monarquias feudais, tínhamos ali os feudos, enquanto que nas monarquias nacionais se tem um território nacional. Qual é a diferença
O feudo, ele tem uma política, ele tem um território, ou vários feudos. Então, cada feudo tem um senhor feudal. É um território pequeno, várias terras, e cada senhor feudal detém um poder limitado ao seu feudo, certo? Enquanto numa monarquia nacional, esse território ele é mais abrangente, é um território unificado. E o rei, ele comanda todo esse território nacional. Nas monarquias feudais, o poder ele é descentralizado. Cada rei, ele comanda o seu feudo. Cada nobre, ele tem autoridade apenas sobre o seu território. Enquanto que nas monarquias nacionais, o rei, ele comanda todo o seu território. O poder político, ele está concentrado nas mãos apenas do rei. Ele pode decidir leis e todas as outras questões políticas estão concentradas em suas mãos. Enquanto nas monarquias feudais, nós vamos observar a diversidade monetária. E já nas monarquias nacionais, a unidade monetária. O que isso significa? Numa mesma região, nós temos diversos feudos, certo? Como nós já comentamos. E em cada feudo, o senhor feudal, o rei daqueles feudos, ele aplica a sua própria moeda. E isso dificulta a questão cambial, isso vai dificultar muito o comércio. Já nas monarquias nacionais, existe uma unidade monetária, apenas uma moeda, assim como acontece nos dias atuais, certo? Aqui nós temos o real, existe o dólar, enfim, diversas outras moedas ao redor do mundo. Então, essa diversidade monetária, ela dificulta bastante o comércio. Já a unidade monetária facilita. Por isso, a burguesia ela vai apoiar as monarquias nacionais para facilitar a questão comercial. As monarquias feudais, existe a diversidade militar. Cada feudo possui o seu exército. Já nas monarquias nacionais, o rei possui o seu exército próprio. Existe uma unidade militar. Então, nas monarquias feudais, quando acontecia alguma guerra, era muito difícil proteger aquele território, porque era um território com vários feudos. E, às vezes, um senhor feudal, ele não queria participar daquela guerra, então ele não liberava os seus vassalos para guerrear. E isso enfraquecia o exército do território geral. Já nas monarquias nacionais, o rei ele tinha a liderança sobre o exército nacional, o que lhe conferia autoridade e segurança para liderar esse exército. Nas monarquias feudais existia uma diversidade tributária, cada feudo aplicava um tributo de acordo com seu senhor feudal. Já na monarquia nacional existe uma unidade tributária, então existe um tributo, uma taxação para todo o território nacional. E das monarquias feudais existe uma diversidade jurídica. Cada feudo, cada rei feudal, cada senhor feudal, ele aplica a sua legislação, a sua lei de acordo com a sua conveniência. Enquanto nas monarquias nacionais existe uma legislação para todo o território nacional. Então essas são as diferenças e por conta de todas essas divergências é que as monarquias nacionais, elas vão se configurar e vão ter apoio de diferentes camadas sociais, certo? Então, assim nós finalizamos a nossa aula.